Oi, gente, vou explicar sobre sobre o livro O Edifício, tá? Então, primeiramente, vocês vão ter que ler o livro e depois vocês vão ter que responder algumas perguntas. É, A primeira questão aí, eu até marquei aí, as respostas estão na página 15, tá? Tá aí de roxinho. Então, lá na página 15, no primeiro parágrafo, vocês vão lá ler o trecho. Eu não copiei tudo aí, senão ia ficar muito grande. Então, vocês vão lá e leiam o trecho completo, tá? Mas é o trecho que começa assim: ao engenheiro responsável, né? E aí continua. É retomada logo depois no mesmo parágrafo. Então, o que ele quer saber? O que eu quero saber? Que no primeiro parágrafo ele fala ao engenheiro responsável e logo depois aparece João Gaspar, ou seja, se trata da mesma pessoa. João Gaspar é o engenheiro responsável, né? Então, o que eu quero saber aí é qual o nome desse tipo de coesão. Sabemos que é um tipo de coesão, né? Porque ele está retomando, né, a mesma pessoa, só que ele está se referindo de outra maneira. Então, qual é esse tipo de coesão? Vocês vão ter que responder, tá? Na B, ainda no primeiro parágrafo, falaram das finalidades do prédio. Faça uma análise sintática dessa oração. O que é análise sintática, gente? Análise sintática é para você dizer a função sintática, né, de cada elemento aí, de cada palavra. Então, vocês vão ter que procurar o sujeito. Quem que é o sujeito? Procura lá o sujeito. O verbo, aí diz o tipo de sujeito. É um sujeito oculto? É um sujeito simples, um sujeito composto? Então, você vai procurar lá e vai dizer. O verbo, aponte o verbo. E aí, esse verbo é transitivo direto, é transitivo indireto? E o complemento? É um objeto direto, é um objeto indireto? Qual que é esse complemento indireto? Então, você vai ter que olhar aí nessa frase e dizer onde está o sujeito, se tem sujeito, se não tem, se é sujeito inexistente, enfim. Isso é análise sintática, como nós já estudamos, tá? Na C, gente, isso tudo é na página 15, tá? Na C, aí já no parágrafo 2, ouviu atentamente as instruções. Qual foi o personagem que ouviu atentamente? Ou seja, quem que ouviu atentamente as instruções? Então, você vai ter que ir lá procurar no texto e dizer o nome desse personagem. E aí, ele está perguntando também, qual é o nome desse mecanismo de coesão? Então, vocês vão ter que procurar lá qual é o nome desse mecanismo de coesão. Uma dica: ouviu atentamente. Quem ouviu atentamente? Alguém ouviu atentamente, mas está expresso aí? Tá aparecendo o nome do sujeito? Não tá aparecendo o sujeito, mas a gente sabe que alguém ouviu, porque ouviu está concordando com o sujeito. Quem ouviu? Ele ouviu. A gente sabe que é ele por conta, né, da flexão do verbo ouvir. Mas esse sujeito não aparece aí. E isso também é um tipo de coesão. Agora, qual é o nome desse tipo de coesão? Vocês vão ter que dizer. Parágrafo 2. Leis expressavam um aspecto de severa pertinácia. O pronome lhes está se referindo a quem? Então, você vai ter que procurar o nome desse personagem a quem o lhes está se referindo. Parágrafo 3. Davam-lhe. O pronome lhe assume uma função sintática. Ou seja, qual que é a função sintática que esse lhe está fazendo? Qual é essa função sintática? Lá na aula sobre pronomes, tem as funções sintáticas dos pronomes oblíquos. É só olhar lá e ver qual que é a função sintática do pronome lhe. Mas isso aí é muito fácil, gente. É aquela velha lição que a gente aprendeu. Olha para o verbo e pergunta. Quem dá alguma coisa, né? Então, você pergunta, dá a quem? Então, enfim, vocês
estão cansados de saber disso, tá? Então, dá uma olhada lá para relembrar e ver qual que é a função sintática do lhe, tá? E ele está se referindo a quem? São duas perguntas. Ele está se referindo a quem? Quem que é esse personagem que o lhe está referindo-se? A gente sabe que os pronomes oblíquos também são mecanismos de coesão, né? Pra gente não ficar repetindo, né, toda hora o nome, né? A gente troca pelos pronomes oblíquos. F. Encontre na página 15 todos os mecanismos de coesão que retomam o nome do engenheiro responsável. Substantivos, pronomes ou termos que retomam, inclusive, os elementos omitidos. Então, olha só, essa questão aí vale 2 pontos. Vocês vão ter que olhar lá na página 15 toda, tá? E procurar todos os substantivos, os pronomes ou todos os termos que retomam o engenheiro responsável, né? Então, igual aquele exercício que nós fizemos no livro, tá? Retomando todos os termos que fazem menção, que lembram, né? Que indicam que é um engenheiro responsável, inclusive os omitidos, tá? Inclusive os termos omitidos. Então, tem bastante, tá? Na página 15 tem um monte de termos que retomam o engenheiro. Na página 16, parágrafo 1. Houve, todavia, uma hora que o termo destacado está dando qual tipo de ideia nesse período. Então, você vai ter que analisar aí qual termo que o todavia está dando ideia de quê? De contradição? Ele está adicionando uma ideia? Ele está comparando uma coisa com a outra? Então, vocês vão ter que analisar isso aí e dizer qual a ideia que ele está dando. Mais uma vez, vocês vão ter que ir lá na página 16, parágrafo 1, e ler tudo para vocês entenderem, tá? Porque aí só tem um trechinho. Na página 34, por fim, disseram que iria. O termo destacado da ideia é de quê? Mais uma vez, lê lá na página 34 e diga qual é a ideia que esse termo está passando. Tá? Na 36, é para responder, pois, parágrafo 1, pois, lhe seria melhor. O termo destacado da ideia, mais uma vez, da ideia de que, né? É porque ficou muito juntinho aqui, eu vou até separar, mas essa aí é da página 36, tá? Para responder o parágrafo 1 da página 36. E, por último, é para escrever uma resenha descritiva. Falamos o que é resenha descritiva. Eu vou colocar mais um vídeo lá na plataforma, explicando com mais detalhes, até para quem não participou da aula de hoje, falando sobre a resenha descritiva, tá? E é para escrever uma resenha sobre o livro. Tem um link aqui também que eu botei, que tem mais detalhes sobre a resenha. E a resenha tem que ter 15 linhas, fonte Arial 12, ou seja, essa fonte que está aí no documento, exatamente esse tamanho, e margem de 1 centímetro. Esse documento já está nesse padrão aí, tá? Esse documento já está padronizado em fonte 12, Arial 12 e margem de 1 centímetro. Por que de 1 centímetro? Por que eu botei isso? Porque tem gente que vai lá e escreve um texto 15 linhas, mas vai lá bota com a fonte tamanho 50, ou seja, uma palavra em cada linha, né? Então, não é para fazer isso, é para escrever com fonte 12. Se for no caderno, faz com a letra, né, que dê ali na linha certinha, não faz um garranchão, né? E é isso, tá? Lembre-se de organizar os parágrafos certinho, né? Lembre-se também de que o texto ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né?
Então, vocês têm que lembrar de todos aqueles conceitos que nós estudamos sobre o parágrafo e lembrar também desses conceitos que nós estamos estudando agora, que é dos elementos de coesão, né? Encadear as ideias dentro do parágrafo e encadear as ideias também entre um parágrafo e outro, né? Ou seja, dá uma sequência, né? Uma sequência ao texto, uma coerência no texto, tá? É isso.